Vamos lá, pessoal. Para dar um exemplo um pouco mais concreto assim dessa história de reivindicações, problemas técnicos, subproblemas técnicos, eu vou me valer de um exemplo que eu andei utilizando nos cursos, né, de redação de patente lá do ano passado, que basicamente era falar sobre tecnologia de resgate de navios naufragados, né, por meio da injeção de corpos flutuantes dentro do barco ou embarcação ali, né? Então, coloca uma coisa flutuante, ele volta a flutuar, tá certo? Bom, e aí eu vou falar para vocês mais ou menos como era o estado da técnica lá para os idos de 1894, hein? 1894 eu tenho um pedido de patente em inglês aqui, né? Tá ali publicado ali já em 1895, que basicamente é o seguinte, né? O pessoal tinha uma ideia de fazer tipo do airbag do Titanic, né? Você teria uns colchões infláveis assim dentro do navio e se acontecesse dele bater, ter qualquer avaria no casco, esses bexigões aí, né? O airbag se expandiria dentro do convés e retardaria a entrada da água ou evitaria que a água entrasse, ok? Ou então, se o navio já tivesse lá embaixo, né, tá ali no fundo, no leito do rio ou do mar, eles colocariam esse bexigão e encheria o bexigão ali dentro, né? E aí o bexigão expandindo, o navio boia, né? Mais ou menos isso. Olha só, uma coisa interessante, só falando de problema técnico, né? Resgatar navios ou evitar que eles afundem por meio do quê? Por meio da insuflação de ar em reservatórios no interior do barco ou embarcação, certo? Uma coisa bem abrangente. Só que olha só, pessoal, interessante, né? Falando de problema técnico, subproblema técnico. Isso lá em 1880, alguma coisa aí, né? Olha só, se a gente encher um colchão de ar num navio a 10 metros de profundidade, ele está ali, né? Uma pressão, né? Numa coluna d'água de 10 metros, mais uma atmosfera. Então, né? O ar vai ter que ser comprimido, né? Para chegar lá embaixo. E é legal. Imagina que o navio começa a sair de lá de baixo, começa a flutuar. O que acontece com a pressão externa diminui, né? Então, isso aí imagina que o bexigão ia expandir, bum, poderia explodir tudo, né? Então, olha, naquela época eles já tiveram a ideia de colocar uma válvula de alívio ali, né? Tá vendo ali? E uma rede em volta, uma camisa de força em volta do bexigão. Então, assim, ó, explodir tudo lá para expandir, né? E destruir o casco do navio, não, porque pelo menos a gente tem ali essa malha em volta dele. Se bem que tem que tomar cuidado, né? Que se explodir o negócio, não tem malha que segure também, né? Mas tá ótimo. Então, tinha um problema, né? Que era como que a gente resgata o navio que está ali embaixo, colocando coisas flutuantes, e que diminua o risco, por exemplo, de explosão. E aí eu vou para uma outra invenção, pessoal. Olha só. Aqui eu estou em 1899, não é isso? Legal. Isso aqui é um pedido de patente americano aqui, né? E olha só, esse pessoal teve uma ideia que foi o seguinte: para evitar que o navio, né, ou o bexigão exploda, eles trabalhavam o seguinte: vamos colocar bolas flutuantes rígidas, né, ou uma bola de aço, né, ou uma bola de isopor, seja lá o que for, né, no material flutuante. Então, a gente vai empurrando as bolas para dentro do casco do navio, elas vão ficando dentro, os múltiplos elementos flutuantes vão, né, tomando lugar da água, e aí o navio pode boiar, certo? Interessante. Só que aí tem um problema, né? Empurrar uma bolinha é fácil, empurrar duas é fácil. E para empurrar várias, aí fala, tem uma ideia. A gente vai colocar ali, ó, tipo umas catracas assim, com uma cremalheira, e vai tic. Então, a gente vai empurrando e esse negócio não deixa com que as bolas voltem, né? Porque eu empurro para baixo e as bolas vão empurrando, então meio que unidirecional. Até uns 10 metros disso aquilo até que funcionava. Mas imagina o seguinte, né? Pegar uma coluna de coisa flutuante e ficar empurrando uma a outra. E aí chegava uma hora que a pressão, né, era tão grande, que a força somada de flutuação, que simplesmente você não conseguia mais empurrar as bolas para baixo. Então, isso era um problema técnico. Olha só, anos depois, aqui eu já estou na década de 1930, né? Já saí de 1800 alguma coisa, na década de 30. Essa outra empresa teve a ideia de
soprar ar comprimido junto com as bolas flutuantes ali. Então, o que acontece, né? Se eu soprar ar comprimido lá para baixo, né? O negócio vai empurrar as bolinhas, na verdade, ela vai soprada pelo próprio ar ali embaixo. Beleza? Legal. Só que aí tem um problema, né, pessoal? Você soprar ar comprimido pode ser um grande problema. Por quê? Soprar ar comprimido depende de pressão, tem um sistema pressurizado, tal, você imagina, né? Tá lá no mar, né, boiando tudo, você tem que injetar 3, 4 atmosferas de pressão num tubo para soprar as bolinhas lá para baixo. Então tinha um risco grande de explosão, né? E aí, olha só, né, uma outra empresa tem uma outra ideia, um pouquinho mais para frente ali, 1958 já, que foi o seguinte: como tem o problema de explosão, né, e o problema do próprio refluxo, né, de como que eu alimento as bolas, eles fizeram um sistema assim, tipo numa culatra que vai empurrando as bolas, e ali eu não tenho ar comprimido, né, eu tenho líquido comprimido, né? Aliás, líquido em fluxo, a vantagem de líquido é que líquido não comprime, né? Ar, né, à medida que você aumenta a pressão, ele diminui o volume, então você tem que colocar muita pressão para manter o ar, né, em volume para levar as bolinhas lá para baixo. Desse jeito não, né? Eu tenho água no lugar de ar. Só que aí eu tenho um problema técnico adicional, pessoal. Qual é o problema? Se eu colocar uma bola, ela vai. 2, ela vai. Agora, se eu colocar uma coluna de 30 metros de bola, tipo congestionamento, né, na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, o que acontece? Chega uma hora que congestiona tudo. Não tem jeito. Aí é o meu problema. Tem que ter uma pressão gigante de água para empurrar isso para baixo. E aí, como não tem fluxo, ou então as bolas ficam paradas e a água pressurizada vai saindo do lado ali delas, certo? Então, né, a ideia deles foi, vamos ter um dosador. Tipo, água, 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 bola. Água, 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 bola. Vocês viram quantos problemas tinha? 1, explodiu o bexigão. 2, como que eu empurro as bolas lá para baixo, né? A força. 3, é como que eu evito que o empuxo somado das bolas não permita que eu empurre mais. Aqui, como que eu evito o problema na explosão do ar comprimido. Vocês viram? Tipo, problema, subproblema, subproblema, e não por acaso a gente está falando de, né, 1800 alguma coisa, 1920, 1958, quantas invenções de inventores diferentes, de empresas diferentes foram aparecendo. E aí, olha só, isso aqui foi diferente. Tem uma ideia, esse negócio de ar comprimido, água comprimida, culatra, não, esse negócio é muito complicado. Vamos fazer o seguinte, ó, desce um tubão bem pesado ali para baixo, né, e ele é cheio de ar mesmo, mas ele é pesadão, vai lá para baixo. E a gente coloca uma válvula estanque na ponta dele. Então, ele pega a bolinha, né, ali, vira para cá, e aí a bolinha, para o outro lado, flutua. Né? No máximo vai encher essa câmara aqui de água, né? Então eu vou ter que purgar, mas eu não tenho que purgar o tubo inteiro, eu só tenho que purgar aquele, né, pedacinho ali, ó, aquele voluminho de água que entrou no lugar da bola, vamos dizer assim, da boia, né? Ou então eu poderia ter um dreno simplesmente sugando água para evitar que aquele monte de água, né, que vai entrando no tubo faça as bolinhas flutuarem. Então se eu dreno a água, e aí eu estou a pressão atmosférica aqui, eu não tenho problema. Vocês viram que interessante? É uma outra forma de resolver o problema técnico de empurrar as bolas. Eu não tenho que empurrar vencendo o turno empuxo. Eu coloco um tubo estanque e a única coisa que eu tenho que fazer é drenar o tubo. Ou então purgar ali a minha válvula. Você viu que interessante? Legal, né? E aqui, na década de 60 já, né, uma empresa chamada Kreuer, né, holandesa, inventou aí um sistema que, olha só, esse negócio de colocar tubo, válvula estanque, tá muito complicado. Então é uma coisa mais simples. Faz um piscinão assim, ó, coloca um monte de bolinha mesmo de isopor e para alimentar esse negócio, a gente só precisa de uma bomba de alto fluxo, vai assim, né, e vai chupando a água ali para baixo, circulando a água, né? E aí o que acontece? Para evitar que congestione tudo, essas pás que eu tenho aqui, elas vão dosando as bolinhas flutuantes. Lembra? O da culatra era uma bola de cada vez. Aqui não. Aqui eu faço uma suspensão de bolinhas flutuantes e essa bomba continuamente, né, vai empurrando essa suspensão, vamos dizer assim, de partículas flutuantes para dentro lá do compartimento do navio naufragado. E alguém poderia perguntar, Henry, mas se tivesse um monte de partícula e tiver um rombo no casco do navio, elas não vão escapar? Então, problema técnico, tá vendo? Se vocês derem uma lida nessa patente, o S333-2385 da Kreuer, vocês vão ver que uma das ideias que eles tiveram foi de tempo em tempo jogar piche junto. Então as partículas flutuantes iam
E aí, de tempos em tempos, tacava uma cola ali para elas irem grudando uma na outra, tá bom? Que era o problema delas escaparem. Mas não dava para colocar uma rede na porta ali de entrar no avião? Colocar uma rede poderia ser uma. Pô, mas tem que ser uma rede forte, hein? Porque, olha só, né? Imagina um montão de partícula querendo flutuar, o empuxo que isso tem, de repente vai rasgar a rede também, né? Aí tem outra pessoa falando, não, mas aí para fechar o buraco eu poderia congelar o buraco do navio. Curtiu? Então, outro problema técnico. Você vendo? Aí o meu problema técnico deixa de ser empurrar a bolinha para baixo, ou empurrar a coisa para baixo, e passa a ser como que eu vedo o casco do navio. Curtiram? Legal. E aí vamos falar de reivindicações abrangentes. Vamos voltar agora lá para 1898, 99, né? Vamos lá. Aqui estou aqui, né? Essa patente aqui, ela foi publicada ali, concedida, em 1899. Se não me engano, foi depositada um pouco antes disso, né? Essa daqui é uma das patentes que foi uma das primeiras que os inventores tiveram uma ideia de colocar múltiplos elementos flutuantes sendo empurrados para dentro do casco do navio naufragado. Olha só, pessoal, como essa patente foi conseguida com quais reivindicações. Tá vendo? Bom, quando a gente tem, né, uma reivindicação, né, a gente vê o que é A, o que é B, o que é C. Então, eu vou colorir aqui pra gente, ó. Aparato para trazer à superfície vasos naufragados. Pode ser um navio, pode ser um cofre, um vaso naufragado. Compreendendo um guia para ser posicionado no vaso. Uma quantidade de elementos flutuantes e meios para propelir tais corpos flutuantes ao longo do guia para dentro do vaso. Vocês viram como essa reivindicação é abrangente? 1898, hein, pessoal? Olha só. Aquela que usava tudo isso mais ar comprimido, está coberto pela essa patente? Em princípio, sim. Mas, Henry, como é que eles conseguiram colocar aqui no mercado? Ninguém falou que conseguiram. Mas, olha só, de 1898 para 1920, né? Olha, provavelmente essa patente até já estava expirada. Aliás, essa patente só nos Estados Unidos e no resto do mundo também não tinha, né? Ou sim ou não. Na verdade, eu não conheço exatamente, né, a proteção internacional, mas provavelmente só nos Estados Unidos. Legal. Aí você pega aquela outra, né? Que tem água comprimida com culatra no lugar do ar comprimido. Ele tem um guia? Tem. Ele é para trazer a superfície vaso? Ele tem uma quantidade de elementos flutuantes? Que ela está coberto também. Vocês viram como é que interessante? Agora, imagine que em 1898, esses inventores poderiam ter pensado nisso. Pensaram, como são outras formas que eu tenho de empurrar ou puxar elementos flutuantes para dentro do casco do navio. Se ele tivesse descrito essas variáveis todas no relatório descritivo, eventualmente, né, aquelas outras patentes de 1920, 58, tal, etc., não teria novidade. Só que olha só que interessante. Como esses inventores foram inventando aos poucos o negócio e foram resolvendo aos poucos os negócios, né? Então, o que acontece? Deu espaço para várias empresas desenvolverem tecnologias correlacionadas, né? Em princípio, todas as conversas da patente que está muito bem redigida em termos de reivindicação, se a gente for ver, né? Desse jeito aqui. Tem gente que vai falar, Henry, não está escrito caracterizado por. Pessoal, patente americana, tá? Os requisitos formais são diferentes. Aliás, escrever caracterizado por não é nem interessante num pedido de patente nos Estados Unidos. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco, quando a gente for falar aqui, no próximo post-it, né, de tramitação de algumas peculiaridades, inclusive, né, para ser usados nos tribunais, fora do Brasil, tal, no Brasil e assim por diante, tá bom? Espero que tenha ficado mais ou menos claro essa história, né, do problema técnico e problema técnico, e quanto que uma patente poderia reivindicar tudo isso. Na verdade, se vocês pegarem essas patentes todas, e eu vou colocar no texto do nosso curso aqui, vocês vão ter links para textos integrais de todas essas patentes. Vocês vão ver que, em princípio, cada uma daquelas outras reivindicações que tem, dos que vêm ali restantes, poderia ter sido uma reivindicação dependente dessa. Né? Vantagem de fazer reivindicações dependentes numa única patente, imagine que esse de 1898 tivesse uma anterioridade, que alguém já tivesse colocado múltiplos elementos flutuantes, tal, do guia e assim por diante. Se fosse só essa reivindicação, perderia, né? Não teria novidade. Mas vai falar, então, tem um subproblema técnico. Qual? Tem um empuxo. Uma das formas para resolver um empuxo é a catraca. Uma segunda opção é com o ar comprimido. Uma terceira é com líquido comprimido. Uma quarta é o líquido comprimido com método de dosagem.
1/5, um líquido comprimido com média dosagem que tem um piscinão e os elementos flutuantes eles são dosados conforme a suspensão que é formada na superfície. Viram só que interessante? A chance de alguém, 1898, ter encontrado, pensado tudo isso daqui ia ser muito baixo, não é verdade? Bom, prova disso é que várias daquelas outras patentes que eu mostrei para vocês são patentes concedidas. Inclusive, uma bem diferente que aquela outra lá do tubo estanque. E aí você fala, será que aquela do tubo estanque poderia ser visto como ter meios para propelir tais corpos ao longo do guia para dentro do vaso? Aí talvez ao longo do guia para dentro do vaso você poderia falar do guia para dentro do vaso. E aí poderia ser inclusive uma cordinha amarrando aí a cada X metros uma boia. E aí seria uma outra forma. Então tem que tomar cuidado também não só com as reivindicações, mas com o relatório descritivo também. Tá bom?